Aliás, Daniel, só para trazer um último comentário aqui, antes da geleia, Donald Trump anunciou que vai à Arábia Saudita em meados de maio, né? Vai ser a primeira viagem internacional dele desse seu segundo mandato. A Arábia Saudita, que aliás, né, o Trump ele parece odiar todo mundo, né? Ele odeia todo mundo, quer tarifar todo mundo, ninguém gosta dos Estados Unidos, todo mundo está contra os Estados Unidos, mas a Arábia Saudita tem um lugarzinho ali reservado no coração duro de Donald Trump. A Arábia Saudita vem sendo exatamente o palco das negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia. Nunca Rússia e Ucrânia juntas, né? Mas sempre os Estados Unidos ali como intermediadores. E o Trump ele vem enchendo muito a bola da Arábia Saudita, dizendo que uma das prioridades desse novo governo dele é exatamente avançar com os acordos de Abraão, que é a normalização das relações entre Israel e países árabes, e agora ele quer que a Arábia Saudita normalize as relações com Israel. A Arábia Saudita já disse, devagar com andor, pode até rolar, mas com o que está acontecendo em Gaza agora eu não posso. E aí, isso é maravilhoso, né? O Trump, não foi a Arábia Saudita, o Trump disse que o objetivo dele é ir para a Arábia Saudita para fechar acordos de até $1 trilhão de investimento saudita nos Estados Unidos. Eu vou repetir. Não foi a Arábia Saudita que falou, vou investir $1 trilhão nos Estados Unidos. Foi o Trump que disse, eu vou lá, e a Arábia Saudita com certeza vai investir $1 trilhão na economia dos Estados Unidos. E a outra viagem internacional que eu quero falar aqui também, Daniel, é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá a Moscou no dia 9 de maio, que é um dia importantíssimo meu Deus, para a Rússia, né? É o dia 9 Deus. de maio. É o dia da vitória, é o dia que eu ia falar a União Soviética, não deixa de ser, né? Que a Rússia comemora os 80 anos da vitória sobre a Alemanha. É uma data que o Putin, particularmente, construiu uma data nacionalista muito focada na imagem dele, no governo dele, e de lá ele vai, inclusive, para a China. E aí, Daniel, ele disse, eu queria te ouvir sobre isso, ele falou o seguinte, que pretende, ele vai para a Rússia, vai para a China, mas pretende conversar também com o Zelensky sobre o fim da guerra. Mas aí, até quando ele fala sobre isso, Daniel, vou conversar com o Zelensky, então parece um gesto legal, parece um gesto de equilíbrio. Pô, ele vai para a Rússia, mas ele vai conversar também com o Zelensky. Mas a frase dele foi a seguinte, pretendo conversar sobre o fim da guerra com o Zelensky outra vez, e com Putin também. E nessa semana vou conversar por telefone com o Zelensky, e vou falar sobre o fim da guerra, e eu espero que agora ele esteja de acordo com a paz, porque até agora ele não estava. Aí, Daniel Souza, como é que você vai negociar com o Zelensky, conversar, falar e tal, se o Lula diz mais uma vez que o Zelensky não estava preocupado com a paz e tal? O Lula pode acreditar nisso. Pode mesmo, não tem problema acreditar nisso, mas não é uma maneira de você construir pontes. Isso aqui é uma coisa que a gente vem falando constantemente. Não tem nenhum problema, aliás, é ótimo que o Lula vá para Moscou, vá para Pequim, como recentemente ele teve no Japão, teve no Vietnã, mas o mais importante é ele não fazer o Brasil ser visto como um país que é pró-Rússia e pró-China. O Brasil ele tem que ser visto como aquele país que consegue dialogar com todo mundo. Teve uma oportunidade de dialogar com o Zelensky, tem aqueles problemas todos no ano passado e tal, agora teve oportunidade de novo. Pô, vou ligar para o Zelensky e tal, a gente vai conversar, mas a partir do que ele diz, o Zelensky nunca quis mesmo a paz e tal, complica, né, Daniel? Acaba tirando um pouco da perspectiva do Brasil, de fato, ser colocado na mesa de negociações, que é o que o Putin falou, por exemplo, adoraria que um grupo de países estivesse à frente das negociações, o Brasil parecia estar incluído, mas se o Zelensky também não quiser, se o Trump também não colocar o Brasil, não adianta, Daniel, isso na prática vai acabar não acontecendo. O problema de uma declaração como essa é que sugere, uma vez mais, não é a primeira vez que isso acontece, que o Brasil tem lado, né? Que o Brasil tem ali uma simpatia pelo lado russo, lembrando sempre que a Rússia é a nação agressora, é a Rússia que invadiu a Ucrânia. Então, além de tudo, é extremamente deselegante você virar para um país que foi invadido e dizer, olha, poxa, você bem que podia aceitar a paz, né? Apesar de você ter sido invadido, apesar de você ter perdido 20% do seu território, apesar de você temer que essa invasão continue daqui a alguns anos, que você perca a totalidade do seu país. Enfim, me parece que não é a melhor maneira do Brasil se posicionar nessa questão como um todo.